Olá pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez no canal SOS Supervisores, o canal que é dedicado a você que trabalha na liderança de linha de frente. Se você trabalha em funções como supervisão, líderes de produção, coordenadores, encarregados e gerentes de produção industrial, você está no canal certo. Aqui com exclusividade nós damos dicas de como você pode enfrentar os problemas do seu dia a dia e bater as suas metas e conseguir as suas aspirações com muito menos estresse. Hoje, o assunto que eu quero abordar com vocês é uma oportunidade enorme dentro da liderança de linha de frente, onde eu ainda vejo muitas oportunidades. É como transformar colaboradores, operadores em solucionadores de problema. Então eu convido você para ficar comigo nesse vídeo, porque eu tenho dicas sensacionais para você e que se você colocar em prática ao longo do tempo, você vai ter não somente um time excepcional, mas pessoas motivadas trabalhando com você. Pessoal, eu quero perguntar para você se você já ouviu em algum momento do seu dia a dia, dentro da sua rotina, se você já ouviu por parte dos seus operadores alguma coisa nesse sentido. Vamos lá. Chefe, estou com problemas de qualidade na minha operação devido a problemas ruins recebidos na operação anterior. A operação anterior mandou peças com problemas de qualidade e ele agora não sabe muito bem o que fazer. Então ele vai te procurar para saber os próximos passos. Você já ouviu isso também, pessoal? Chefe, as peças produzidas no turno anterior estão com problemas. Lembra aquela história do primeiro, segundo, terceiro turno? Eu basicamente na minha época de supervisor eu constantemente recebia problemas, né? Eu recebia reclamações do turno anterior. Isso logicamente não significava que o meu turno, na qual eu trabalhava, não produzia problemas, mas aquela eterna reclamação de peças com problemas vindo do turno anterior que os operadores acabam detectando logo no início do trabalho. Você já ouviu problemas como esse, pessoal? Chefe, minha máquina está com variações nas peças produzidas. Aquela característica que eu estou controlando o teu produto, ela está com variações. O que eu faço? Outra questão muito frequente, chefe, o lote que foi analisado na auditoria final foi rejeitado. Basicamente, parece que sempre quando a gente tem urgência para entregar alguma escala semanal para o cliente, tudo que o supervisor não quer, tudo que a liderança de linha de frente não quer é ter problemas em relação ao processo final de despacho das peças. Mas infelizmente isso acontece em algumas empresas. Chefe, o centro de distribuição, o estoque, eu não sei como que você costuma trabalhar, para quem que você costuma mandar as suas peças. Eu coloquei aqui, no caso do centro de distribuição, retornou um lote e nos disse para repassá-lo 100% visualmente, devido à embalagem danificada ou algum tipo de problema mais aparente que as pessoas pegaram no momento de estar separando as mercadorias para despachar para o cliente. Essas são coisas que algumas vezes acontecem. Chefe, teremos que retrabalhar 100% o lote por problemas de qualidade. Então você já tem muitas vezes uma equipe reduzida, você concluiu a sua produção e por algum motivo você vai ter que repassar todo aquele lote por causa que um problema de qualidade que não deveria acontecer, infelizmente aconteceu. E por último, chefe, um dos componentes não dão montagem no conjunto montado. Então vamos dizer que você é um montador de um conjunto na qual uma das peças do subconjunto que faz com que você conclua a entrega tem problemas de qualidade e você muitas vezes acaba não conseguindo entregar aquela ordem de fabricação por problemas específicos de algum componente. Então, pessoal, eu quero que você reflita um pouco, desde a empresa que muitas vezes tem um processo mais avançado de qualidade e aquela que ainda está trabalhando no processo de melhorar continuamente a qualidade, se você já ouviu alguma coisa como essa. Eu volto a afirmar, na minha época de supervisor, que já faz um tempo, eu sempre costumava a diariamente receber reclamações das pessoas que trabalhavam comigo com alguns desses exemplos.
E mesmo hoje, atualmente, depois de tanto tempo que se passou, eu ainda percebo algumas reclamações nesse sentido. É lógico que as coisas diminuíram relativamente, mas esse tipo de problema ainda tira o foco da atenção da liderança de linha de frente quando poderia trabalhar em outras oportunidades. Então nós vamos estar explorando um pouco esses problemas para que você possa ter um plano, uma estratégia para que reduza no máximo esses problemas. E vamos lá, pessoal. Como você se sente quando você recebe essa quantidade de reclamações, né? Às vezes uma quantidade imensa de reclamações. Realmente ninguém gosta muito, né? Eu realmente não gostava nem um pouco. Não o fato de receber reclamações, porque uma das atividades do gestor é incentivar para que as pessoas tragam um problema para você. Então nós temos que incentivar. A partir do momento que a gente começa a ficar aborrecido com essas coisas, né, e passa através da imagem corporal que nós não estamos gostando muito dessa situação, os operadores podem se fechar e em vez de ele revelar o problema, ele vai empurrar problemas para frente. Tá? Mas eu realmente não gostava nem um pouco da quantidade de reclamações que eu tinha ao longo do dia. E muitas vezes quando eu adentrava o corredor da fábrica eu ia imaginando, poxa vida, o que eu vou encontrar hoje de problema e como que eu vou solucionar aquela quantidade enorme de problemas que eu tinha. Okay? Então isso é mais ou menos como que a gente se sente como líder de linha de frente quando a gente tem uma quantidade enorme de problemas no dia a dia. E quando isso ocorre, pessoal, o que você faz? Vamos dizer que essas reclamações, esses apontamentos em relação a problemas de qualidade por parte da tua equipe, quando alguém fala isso para você e você muitas vezes está focado numa série de coisas urgentes que a gente tem que entregar, né? Temos que entregar resultado. O que você faz? Então eu solucionei algumas alternativas aqui. Você puxa o problema para si e tenta resolvê-lo sozinho. Você chama seu líder de sessão e pede para resolvê-lo. Chama o pessoal de suporte para ajudá-lo a solucionar a questão, chama o pessoal da qualidade, chama o pessoal da segurança, o pessoal da melhoria contínua, dependendo da estrutura que você tem, você chama esse pessoal para resolver o problema. Você não faz nada e deixa os problemas se acumularem, porque naquele momento você pede para o pessoal dar um jeitinho e tenta resolver esse problema ou deixa de lado para que no momento oportuno você volte à questão. Ou você dá autoridade ao operador para analisar o problema. Então, são algumas questões que eu pergunto para você. Né? Então, o que acontece muitas vezes, pessoal, é que pouquíssimas vezes a gente dá autoridade para o operador analisar o problema. Quando na verdade muitas vezes, ele tem uma série de informações e ele mesmo, por uma série de questões, acaba ocasionando a geração desse problema. Então a pergunta que eu faço é: quantos por cento de vocês que estão me assistindo agora dá autoria, dá autoridade para o operador para analisar alguns problemas do que a gente comentou lá no slide número 1? Tá? Então fica aí uma reflexão para você nesse sentido. Pessoal, por que não treinamos os nossos colaboradores na solução de problemas do dia a dia? Então, eu não consigo perceber muito um investimento de tempo para que a gente desenvolva os nossos operadores para solucionar problemas. A gente vai discorrer bastante conceitos, muitos conceitos nesse vídeo a respeito disso. Eu sempre gosto de destacar, pessoal, uma afirmação que eu sozinho eu vou mais rápido, ok? Mas acompanhado eu vou mais longe. Muitas vezes, pela necessidade de rapidez, a gente acaba puxando o problema para si ou tentando resolver mais individualmente do que tentar desenvolver os operadores para que faça essa análise na fonte onde o problema é gerado, e eu acabo depois me complicando, né? Eu acabo depois tendo uma quantidade muito pequena de tempo para fazer coisas importantes, me dedicando simplesmente a coisas urgentes. Então, nunca se esqueça disso, pessoal. Eu sozinho eu posso até ir mais rápido, mas eu acompanhado, eu em comunidade, eu vou mais longe.
Então fica uma reflexão para você. Você quer ir sozinho ou você quer ir mais longe? Então são lições que a gente tira de muitos anos convivendo no chão de fábrica, onde a gente vê no final das contas a sobrecarga que uma supervisão tem, que uma liderança de linha de frente tem, quando acaba perdendo a oportunidade de desenvolver melhor os seus colaboradores. Pessoal, então, muito cuidado com o oitavo desperdício. O oitavo desperdício tem a ver com a falta de exploração da criatividade das pessoas que trabalham com a gente, principalmente aquelas pessoas a nível operacional. Administrativo é a mesma coisa, mas a partir do momento que eu não exploro a criatividade, quando eu não exploro o desenvolvimento das pessoas que trabalham no chão de fábrica e estão diretamente ligados na produção das peças, quando eu não desafio essas pessoas a me ajudar a resolver problemas, eu estou cometendo o oitavo desperdício, que é desperdiçar a criatividade, a importância, a inteligência das pessoas no chão da fábrica. Tá? Então, fica aí um cuidado para que todos nós tenhamos aí em relação a esse oitavo desperdício. E eu gostaria de explicar um pouco para vocês como que funciona aí a gestão da melhoria e a gestão da rotina. Pessoal, a gente pode ver dois ciclos trabalhando em conjunto. Um primeiro ciclo que é o ciclo de melhoria, quando nós queremos melhorar, elevar o padrão de qualidade, o padrão de entrega, o padrão de custos, o padrão de segurança, o padrão de motivação. Eu utilizo o ciclo de melhoria ou o ciclo PDCA. Então eu tenho aqui as minhas metas estratégicas recebidas da minha gerência e para que eu possa elevar esses padrões eu utilizo o ciclo PDCA, que é o ciclo de melhoria, um ciclo para fazer a gestão para melhorar os padrões. Acontece que uma vez que eu atinjo a meta esperada, que eu consigo atingir o padrão elevado, eu preciso fazer a manutenção desses padrões, eu preciso garantir que aquele resultado não volte à situação inicial, que ele se perpetue ao longo do tempo, tá? Senão todo o trabalho que eu fiz de melhora eu perco. E como é feito a manutenção desse resultado, pessoal? A manutenção desse resultado é feita através da padronização. Eu pego todos aqueles controles em relação àquelas variáveis que eu consegui descobrir, que eu consegui trabalhar para elevar os meus padrões e começo a fazer o ciclo de manutenção dos padrões. Então, o ciclo de manutenção dos padrões é o ciclo SDCA, que nós vamos explorar um pouquinho mais. Então, o que na verdade, pessoal, o que na verdade é o ciclo SDCA? O ciclo SDCA, a função dele é dar estabilidade naquele padrão que eu consegui. Eu cheguei a elevar o meu padrão, eu trabalhei no ciclo PDCA e agora eu preciso manter esses resultados. Aqueles controles que eu deixei na fase agir do ciclo PDCA, agora ela entra para o ciclo SDCA de modo que eu possa manter esses padrões. Então essa é a grande sacada. Eu tenho dois ciclos trabalhando sempre em paralelo. Um ciclo em que eu elevo os padrões, que é o ciclo PDCA. Uma vez que eu atingir esses resultados, eu preciso manter, que é um dos grandes desafios da liderança de linha de frente, é manter aquela elevação dos padrões que foram conseguidas. Isso é feito através do ciclo SDCA. A partir do momento que eu tenho esse padrão estável, eu posso então definir um outro patamar de melhoria rodando mais uma vez o ciclo PDCA. Então, esse é o objetivo do SDCA, é manter a estabilidade em função do padrão elevado que eu deixei pelo ciclo PDCA. E muitas vezes, pessoal, o que está acontecendo quando algumas anomalias ocorrem? Então, quando os nossos operadores muitas vezes vêm trazer alguns problemas de qualidade e muitas vezes eles são rotineiros, o que você pode desconfiar? O que você pode prever? O que acontece, pessoal, é que ao invés de eu manter a estabilidade do processo da melhoria que eu fiz no ciclo PDCA, existe uma deterioração do problema.
ou do processo. Então aquele ciclo ele teve uma queda, ele não foi estável e eu acabo tendo problemas. Então é um problema grave que acontece quando a gente não consegue manter os padrões. E por quê? O que acontece muitas vezes é que aquele ciclo SDCA que deve ser feito para manter aquele padrão, nós estamos com um problema, principalmente nas fases S de padronização e a fase D de disciplina, na qual a gente precisa manter a disciplina dos padrões, ou seja, nós precisamos ter esses padrões executados. Então, geralmente, quando eu tenho alguns problemas de qualidade no produto, que nós chamamos de anomalia, é porque houve um problema em relação à manutenção, houve uma deterioração do processo, por basicamente problemas nessas duas fases do ciclo SDCA, na parte de padronização e na parte de disciplina, na parte de desempenho, de execução dos padrões. Nós vamos estar explorando bastante isso nos próximos slides. De quem é a responsabilidade, então, pessoal, de manter aquele padrão, de rodar o ciclo SDCA? Então aqui está uma sacada, está uma dica que poucas pessoas sabem. Isso é muito explorado pelo Vicente Falcone no sentido de ter muito claro de quem é essa responsabilidade do ciclo SDCA. Então vamos lá, isso tem muito a ver com o tipo de atividade que é executada nas empresas. Então eu posso ter uma atividade mais voltada à rotina do dia a dia, que quando se trabalha muito forte ou muito tempo na rotina operacional ou administrativa, nós temos um tipo de ciclo que deve ser seguido, que deve ser mantido. Então, quando eu tenho atividades de rotina, operacionais ou administrativas, porque a administração também tem atividades operacionais, eu tenho um tipo de ciclo que eu vou falar daqui a pouco para vocês. Quando eu tenho um outro tipo de trabalho mais voltado à melhoria dos padrões, então não é uma atividade de rotina, aquela coisa que eu faço rotineiramente, aqui já tem muito menos rotina, que está voltado à melhoria de processo, atingir novos padrões. E tem uma outra classe de atividades voltado a desenvolvimento de produto, desenvolvimentos de processos, desenvolvimento de mercados. Então aqui tem uma variabilidade de atividades mais rotineiras, menos rotineiras e atividades nem um pouco rotineiras. Então, são 3 grupos de atividades que nós costumamos ver nas empresas. A parte voltada à rotina do dia a dia é mais a parte operacional que executa a rotina. Então, o trabalho é praticamente 100% rotineiro, onde nós temos que ter a excelência. Os trabalhos de melhoria de padrões, ele é de responsabilidade basicamente da supervisão, de elevar os padrões e também das áreas de suporte. Então são funções voltadas à melhoria dos padrões. E a parte de desenvolvimento de produtos, de processo de mercado, são as áreas de engenharia, de processo, de melhoria contínua e, logicamente, a parte comercial que acaba explorando a aplicação de novos produtos, lançamento de novos produtos. Pessoal, como a operação é mais voltada à rotina, a responsabilidade dela é de manter uma rotina excelente. É manter os processos com pouca variabilidade, através do ciclo de manutenção, que é o ciclo SDCA. As atividades voltadas à melhoria dos padrões, basicamente o ciclo que se adota é o ciclo PDCA. Então eu quero elevar o meu padrão, eu quero melhorar a minha entrega, eu quero reduzir os meus custos, eu quero reduzir os meus problemas de qualidade, eu quero melhorar a motivação das pessoas, eu rodo o ciclo PDCA. E o ciclo mais voltado a desenvolvimento de produto tem o DMA-DV, que é um método 6 Sigma, que é voltado à parte de desenvolvimento ligado à engenharia. Pessoal, nós vamos explorar um pouquinho essas duas atividades, a combinação entre uma atividade mais rotineira, que nós temos que manter excelência, e uma atividade de elevação dos padrões. Então,
Mais uma vez, de quem é a responsabilidade, então, de atuar entre esses dois ciclos? Um ciclo na qual eu preciso melhorar os meus padrões e outro ciclo na qual eu preciso manter os padrões. Pessoal, a responsabilidade voltado à área produtiva, que é sempre o nosso foco dos vídeos que nós abordamos, a responsabilidade por melhorar os padrões, 70 a 80% é do supervisor de produção, do coordenador de produção. Então, esses são as pessoas responsáveis, né? Do encarregado de produção, muitas vezes. E 20% a 30% é do líder. Então, aqui a gente pode ver que a parcela maior de responsabilidade no quesito melhorar os padrões é da supervisão. Ele tem de 20 a 30%, ele tem uma parcela menor em relação ao líder, né? Então aqui claramente a responsabilidade maior de melhorar padrões é do líder. E de quem é a responsabilidade de manter os padrões? Pessoal, a responsabilidade de manter os padrões é o inverso. 70 a 80% a responsabilidade de manter o processo estável, manter os padrões de trabalho é do líder. E entre 20% e 30% a responsabilidade é do supervisor. Ele precisa dar o exemplo, ele precisa checar para ver se a liderança está fazendo bem o trabalho de manutenção dos padrões, mas o tempo dele é menor. E aqui vai uma pergunta, né? E onde que o operador entra nessa? Onde o operador, aquela pessoa, aquela função que basicamente 100% da rotina precisa manter os padrões de trabalho para que entregue um produto excelente. Quantos por cento ele opera rodando o ciclo SDCA? Pessoal, devia ser 100%. Né? Ele devia dominar 100% o ciclo SDCA, até para que o líder pudesse reduzir um pouco o tempo na manutenção dos padrões, reduzindo de 70% a 80% para 50% e 60%, para que o supervisor pudesse de 20% a 30% reduzir de 10% a 20% o tempo na manutenção dos padrões, para que o líder pudesse subir a sua abordagem, o seu tempo, o seu foco em elevar os padrões, suportado pela liderança também. Então aqui, pessoal, tem uma grande oportunidade. Primeiramente porque nós não trabalhamos inicialmente com essa divisão de tempo e de foco. A supervisão focando um pouco mais no ciclo de melhoria, que é o PDCA, a liderança focando muito mais na parte de manutenção dos padrões e aumentando e dando autoridade, treinamento e acompanhamento dos operadores para que realmente dominem esse ciclo, para que as coisas saiam um pouco mais sob controle e as metas sejam muito mais fáceis de serem atingidas. Então tá aí para você de quem é a responsabilidade do ciclo SDCA e do ciclo PDCA. Por que é importante então, pessoal, o colaborador dominar o ciclo PDCA, já que ele é uma pessoa que basicamente executa a rotina, quando ele executa as atividades que compõem o processo produtivo, ele sempre volta e repete isso basicamente durante todo o turno, ele precisa dominar. E por que é tão importante ele dominar esse ciclo, pessoal? Por causa de um conceito chamado de autogerenciamento. Esse é um conceito importante que a liderança de linha de frente tem como uma oportunidade de aprender, né? O conceito de autogerenciamento. O que é o autogerenciamento? O que quer dizer o autogerenciamento? Pessoal, autogerenciamento seria o conhecimento e habilidades desenvolvidas nas pessoas para que saibam fundamentos básicos. Então, é o básico muito bem feito. É o básico feito com capricho. É o básico feito com domínio. Então, basicamente, o que é autogerenciamento? As pessoas sabem o que fazer. As pessoas sabem como fazer. As pessoas sabem quando fazer. As pessoas sabem onde fazer. Por que elas estão fazendo. Qual atitude elas podem tomar quando ocorre um problema. O que elas fazem. Muito menos antes de procurar o seu supervisor imediato. Quem procura se não consegue corrigir um problema? E
ela tem ainda a autonomia para parar a produção quando houver um problema. Então, basicamente, isso é o conceito de autogerenciamento. E ela ainda é capaz de fazer uma análise de anomalia para identificar a causa imediata dessa anomalia, que a gente vai trabalhar esse conceito nos próximos slides. O que é análise de causa imediata, que é diferente da causa fundamental. Então, o conceito de gerenciamento é isso. O operador realmente ele sabe tudo em relação ao que ele está fazendo. Ele domina. Então, antes dele levar qualquer problema para a sua supervisão, ele faz uma análise completa, uma vez que ele está preparado para isso. Mais um detalhe, esse conceito de autogerenciamento, muito importante para a operação, ele pode ser aplicado na organização, no local de trabalho, para manter o seu local limpo, organizado, onde é facilmente encontrado as coisas, tomar conta das ferramentas, aplicado também para tomar conta das máquinas e, basicamente, o conceito de autogerenciamento para seguir os procedimentos de trabalho. Então, o autogerenciamento ele pode ser aplicado nesses 4 campos com muita assertividade. Quais as vantagens, então, pessoal, do autogerenciamento? Capacidade limitada de análise de problemas pela supervisão. Então, quando você delega e prepara melhor a sua operação para poder resolver problemas, você não fica sobrecarregado, né? Porque a estrutura é limitada. Capacidade limitada de análise de solução de problemas pelas áreas de suporte. Então, mais uma vez, se a operação ela está preparada para fazer esse tipo de análise, ela não sobrecarrega muitas vezes as áreas de suporte que poderiam trabalhar mais dedicadamente em fatores de melhoria. Uma outra vantagem, possibilidade de resolver o problema na fonte. Quem que está fazendo a peça, pessoal? Quem que está produzindo aquelas peças em que muitas vezes ocorreram os problemas? São os operadores. Então, muitas vezes, se eles tiverem a capacidade de analisar a questão, eles vão resolver o problema na fonte. E uma outra chance enorme de motivar os colaboradores de produção pelo desenvolvimento e participação nos problemas. Então você aumenta consideravelmente o engajamento quando você prepara e dá a responsabilidade de ele analisar um problema. Ele se sente importante, as pessoas querem participar, as pessoas querem estar resolvendo problemas. Basta que a gente faça esse trabalho de engajamento. Pessoal, o chão de fábrica é onde a roda toca o asfalto. Então esse é um conceito muito usado, né? Se não pudermos executar muito bem os fundamentos básicos da produção, e isso é básico, pessoal, nós nos embaraçamos da necessidade de acrescentar uma estrutura indireta a fim de que a empresa funcione. Então, se as pessoas que fazem ali a produção do dia a dia, o trabalho de rotina, se elas não conseguem fazer o seu trabalho com excelência, pessoal, com certeza alguém vai ter que resolver os seus problemas, fazendo e obrigando a empresa a ter uma estrutura enorme, aumentando muito os seus custos, coisas que hoje em dia não é mais viável, né? A gente tinha até essa folga lá nos anos 90, anos 2000, hoje não tem mais esse espaço para ter grandes estruturas. Contudo, caso demonstrou que, focalizando a atenção na realização do funcionamento básico, do fundamento básico, nenhum equipamento novo e nenhuma estrutura indireta é necessária. Então, muitas vezes, quando a gente foca a atenção nos fundamentos básicos operacionais, a gente não precisa muitas vezes comprar equipamento, a gente não precisa ter uma estrutura indireta muito grande, que come toda a margem de lucratividade das empresas e faz com que ela fique fora do ambiente competitivo. Por esse motivo, precisamos de cérebros bastante ativos no chão da fábrica. Então, essa mensuração, essa declaração, ela está no livro Guia Prático para a Supervisão no Chão da Fábrica, de Kiyoichi Suzaki. Então, pessoal, são uma declaração muito importante, né? Por esse motivo, precisamos de cérebro bastante ativos no chão da fábrica. Esse aqui é uma afirmação do Suzaki através desse livro aqui, que o Imam vende, um guia prático muito interessante.
O que nós podemos concluir com essa frase de Suzaki, né? O que nós podemos concluir? Pessoal, o que nós podemos concluir é que precisamos treinar, acompanhar, delegar autoridade, dar feedback ou dar acompanhamento e responsabilizar mais os nossos operadores por suas funções. Então, isso é básico, né? Se a gente não tiver esse fundamento muito claro, muito bem feito, a gente vai ter problemas. Então, aqui está aí o que a gente pode concluir com a frase do autor do livro Guia Prático para a Supervisão no Chão de Fábrica. Essa, então, pessoal, é uma grande oportunidade que a gente tem no chão da fábrica, né, de a gente desenvolver e treinar melhor os nossos operadores. Qual o método, então, pessoal? Se a função é a gente capacitar, né, melhor os nossos operadores, acompanhar, dar feedback, responsabilizar por suas ações, qual é o método que a gente tem que treinar? Então a gente já viu, né, pessoal? Se a atividade operacional é basicamente 100% rotina do dia a dia, o ciclo é o SDCA, né? É aquele ciclo que foi feito para manter os padrões. Então, basicamente, o que é o ciclo SDCA, pessoal? O S significa S de Standard, que é a parte de padronização. O que entra na fase de padronização, pessoal? São todos os procedimentos operacionais que são atualizados ou são desenvolvidos lá do ciclo PDCA quando aquela melhoria foi alcançada. Então, quando aquela melhoria de padrões foi alcançada, os líderes daquele projeto eles deixaram para fazer a manutenção do resultado padrões. Então, é aqui na fase S que você verifica. Exemplo, procedimento operacional padrão, procedimento do processo gerencial, procedimento técnico de processo. Na fase D é a fase de diagnóstico do trabalho operacional, né? Significa nós verificarmos se os operadores eles estão realmente seguindo aqueles padrões que foram deixados, né? Então aqui é a fase de diagnóstico. A fase checar é a fase de verificação de resultados. Se o resultado está sendo mantido, significa que os padrões foram bem implementados, as pessoas foram bem treinadas e as pessoas estão cumprindo os padrões. Então é onde eu avalio na fase checar a verificação e a estabilidade dos resultados. Caso tenha alguma anormalidade em relação a oportunidades nos padrões e oportunidades disciplinares, eu vou listar um planinho na fase analisar, ou na fase agir, na fase agir, então eu vou tomar as devidas providências. E mais uma vez, esse ciclo SDCA, ele pode e deve ser implementado na organização, no local de trabalho, para que o local fique sempre limpo e organizado. Ele também pode ser implementado para tomar conta das máquinas, a limpeza das máquinas e a manutenção das máquinas, principalmente com procedimentos ligados à manutenção autônoma, que é o TPM, procedimentos ligados a cuidar das ferramentas de trabalho e, como eu já disse, basicamente ele é utilizado para seguir, manter e melhorar os padrões operacionais, que basicamente vai ser foco dos nossos próximos slides. Um ciclo feito para manutenção dos padrões. Então, é basicamente o nosso foco de hoje, explorando um pouco o ciclo SDCA. Pessoal, o ciclo SDCA ele começa na fase checar. Por quê? Porque eu começo a verificar os resultados. Então, aquele resultado que deve ser atingido, ele está sendo mantido, ele está sendo estável, né? As coisas estão indo conforme elas foram objetivadas, né? Está atendendo as especificações em relação à sua meta. Então o ciclo SDCA ele começa pela fase checar, para verificar a estabilidade dos resultados. Então basicamente nessa fase nós temos um indicador, onde nós sabemos se a tendência para cima ou para baixo é algo que eu quero ou não, ou seja, eu tenho um indicador e em função da evolução e da variabilidade e tendência desses indicadores, eu sei com certeza se as fases anteriores do ciclo de manutenção dos padrões SDCA ela está ok ou não. Então,
essa é a fase de acompanhamento do SDCA, ou seja, de acompanhar os resultados. Algumas fases importantes da fase C de acompanhamento do SDCA que você pode fazer. Eu tenho certeza que o processo está produzindo resultados dentro do esperado. O processo tem resultados estáveis e variações de causa comum, não tem causa especial. O processo não gera desvios em auditorias internas ou externas. Quando eu faço uma auditoria interna, quando eu recebo auditorias internas, ele não tem desvios em relação à documentação que foi preparada. O processo não gera reclamações nas operações posteriores. O processo não gera reclamações no cliente que recebe aquela mercadoria. E o processo ele tem capabilidade, em valores entre CP e CPK de 1,33 e 1,67, que significa algo em torno de 0,62% de rejeição. Então são algumas perguntas que nós temos que fazer em relação à fase checar do SDCA. Vamos agora para a fase agir do SDCA, que é a fase de agir corretivamente sobre algum tipo de desvio. Nós vamos deixar essa fase para o final, já que precisamos avaliar as fases S e D. Eu não consigo tomar ações se eu não verificar como estão os padrões e como o meu diagnóstico em relação ao segmento dos padrões, a disciplina dos padrões em relação à operação. Então a gente sempre deixa essa fase para que a gente analise depois das fases S e D do ciclo SDCA. Fase padronizar do SDCA. Então, basicamente, a fase padronizar do SDCA, o que nós vamos explorar hoje aqui, é o padrão técnico de processo. Pessoal, o que é o padrão técnico de processo? O padrão técnico do processo é o plano de voo. É onde o piloto controla o avião. Então, basicamente, é onde a operação controla o processo de fabricação. Ele sabe exatamente o que controlar durante esse plano de voo para que ele chegue no destino no horário correto, com segurança e com todo o bem-estar. Então, basicamente, dentro do S, o que é o padrão técnico de processo? Aqui eu dou um exemplo, pessoal, do que é um padrão técnico de processo. Muitas pessoas, muitas empresas chamam de plano de controle. Então, o padrão técnico de processo ou plano de controle, ele tem na primeira coluna o fluxograma em relação às etapas do processo. Na segunda coluna, ele tem o nome do processo em relação àquelas etapas, ou o nome da operação. E a segunda e terceira coluna são colunas de qualidade assegurada, ou seja, quais são as características críticas de qualidade, os CTQs, que é preciso controlar no produto. E qual é a especificação, qual é o valor assegurado nessas características de produto. As outras duas colunas têm a ver em relação ao nível de controle do processo. São os parâmetros de processo que você deve controlar para garantir as características de produto. Então aqui nessa coluna está os parâmetros de controle de processo e ao lado os valores, as especificações desses controles de processo. Logo do lado está os detalhes do método de controle. Quem são as pessoas responsáveis em controlar as características de processo e as características de produto, qual é a frequência que ele tem que medir, é uma vez por dia, uma vez por turno, uma vez por hora, uma vez por lote, quais os instrumentos que ele faz a medição e uma coluna para verificar as ações corretivas. Caso dê problema, o que ele deve fazer? Qual é o procedimento ligado para ele corrigir o problema? E quem ele deve procurar caso ele não consiga, através desse plano de reação, resolver o problema. Então, pessoal, o padrão técnico de processo, o plano de controle, ele tem que ter muita clareza em relação ao que o operador deve fazer. A gente vai dar detalhes um pouquinho mais em relação aos próximos slides. E é a parte mais importante dentro da fase S do ciclo SDCA.
Eu tirei, para que vocês tenham uma ideia, esse exemplo do livro Qualidade Total, Padronização das Empresas, de Vicente Falcone, onde ele explora muito bem a utilização do padrão técnico de processo. Perguntas importantes da fase S do SDCA, pessoal, para que você possa ter a certeza e fazer um exercício. Qual característica de produto que a gente chama de CTQ, que é o Critical to Quality, será foco da minha auditoria? Qual que é a característica que eu vou fazer a minha auditoria? Qual é o processo que esse CTQ está envolvido? Qual é a operação que esse CTQ está envolvido? Quais os controles de CTQ do produto foram definidos? Tá? Lembrando, CTQ é o Critical to Quality, é a característica de produto. Os requisitos de controle do produto, eles são claros, né? Quais que são esses controles, né? O que o operador deve controlar, quem que vai controlar, como vai controlar, quando vai controlar, onde vai controlar, qual é o poder de detecção que o operador tem dentro desse padrão técnico de processo ou dentro desse plano de controle quando esse CTQ estiver fora do especificado. Ele consegue detectar quando esse CTQ está fora mais facilmente ou não muito facilmente. Quais os controles de processo que possuem correlação com esse CTQ? Os requisitos agora de controle de processo, lá em cima de produto, eles são claros. O operador tem clareza em relação ao que ele deve fazer, quando deve fazer, como ele deve fazer, tem clareza, ele consegue facilmente identificar isso através desses padrões de trabalho. E a correlação entre parâmetros de controle de processo e CTQ, ou seja, características de produto, essa correlação de processo e produto, ela parece boa. Se o operador controlar muito bem esses parâmetros de processo, ele consegue garantir uma boa qualidade de produto. Então são perguntas fundamentais que você pode fazer e deve fazer juntamente para que o seu operador possa entender como dominar o ciclo SDCA. E você vai fazendo as melhorias a partir do momento que você vai treinando ele no dia a dia. Vamos lá, agora a fase de diagnóstico do SDCA, né? A fase D, diagnóstico. Diagnóstico do trabalho. O que é o diagnóstico, pessoal? É a atividade que verifica se os padrões estão sendo corretamente executados e se há necessidade de revisão do padrão ou de um novo treinamento. Então, é a fase em que você verifica, né? É a fase do São Tomé. Você verifica se os seus operadores eles dominam aqueles padrões que foram definidos lá na fase S do ciclo. Eles foram treinados, eles dominam, eles seguem corretamente esses padrões. Então essa é a fase onde você faz o diagnóstico. Para que serve? Para prevenir a ocorrência de anomalias causada por descumprimento de padrões. Então basicamente a gente não quer que esses padrões sejam descumpridos e uma anomalia volte à tona. Por isso que você precisa fazer o diagnóstico para verificar se essa disciplina existe ou não. Quem faz o diagnóstico, pessoal? Basicamente a responsabilidade nós colocamos nos slides anteriores. Né? Atualmente, por volta de 70% a 80% a responsabilidade é da liderança de linha de frente. Né? Aqui nós estamos destacando o supervisor, mas a grande responsabilidade entre 70% e 80% é da liderança. Mas é fundamental que a supervisão entre 20% e 30% do tempo dele foque para verificar se a liderança está desenvolvendo esse papel e se os operadores também estão executando. Então ele tem uma parte sim entre 20% e 30% do trabalho dele de rotina para verificar os padrões. Então aí é a responsabilidade de quem faz esse diagnóstico. Mas muitas vezes dentro do processo de auditoria escalonada, alguns engenheiros fazem uma verificação semanal, uma vez por mês a gerência e uma vez a cada trimestre a diretoria, para que de uma forma escalonada possa saber se realmente os padrões estão sendo realmente executados no chão de fábrica. Mas a grande responsabilidade é do supervisor e da liderança
naquelas porcentagens que eu comentei em slides anteriores. Quem deve ser diagnosticado, pessoal? Todos os operadores que executam tarefas que impactam no resultado do processo devem ser diagnosticados com regularidade. Então, todas as pessoas que executam tarefas rotineiras na produção têm que ser checado em relação à disciplina de segmento de padrões. Como será feito? Isso é feito individualmente por posto de trabalho. É analisado pessoalmente as pessoas dentro do seu posto de trabalho, de uma forma em que ele possa ter um processo de comunicação bem claro e bem tranquilo dentro de quem está auditando, dentro de quem está sendo auditado. Uma dica que eu dou para vocês é que não faça isso com mais pessoas auditando somente um operador. Pode deixá-lo bem desconfortável. Então, geralmente uma pessoa faz essa auditoria na qual o operador pode responder em relação ao que ele está realmente fazendo no dia a dia. Que padrões devem ser diagnosticados? Todos os padrões que causam impacto no resultado do setor, gerência ou empresa. Então, todos os padrões voltados à rotina do dia a dia, eles precisam ser auditados. E qual que é a frequência? Pessoal, pelo menos uma vez por ano, por padrão, por tipo de padrão e por operador. Então, muitas vezes você tem muitos operadores, porque tem 3 turnos, tem muitos padrões, mas pelo menos uma vez por ano, por operador, por padrão. Então, se tem 10 padrões, ele tem que ser auditado pelo menos uma vez em cada um desses 10 padrões. Que aspectos são importantes no diagnóstico? Identificar se todas as etapas do padrão estão sendo cumpridas, verificar se o executante conhece as ações de correção em caso de não conformidade, se ele sabe o que fazer se ele encontrar uma anomalia, perceber se o executante conhece o impacto do seu trabalho no resultado do processo em relação à operação seguinte. Tá? Então isso é muito importante a gente diagnosticar quando a gente roda a fase D do ciclo SDCA. Qual o resultado esperado e as consequências do diagnóstico? Aumentar o conhecimento dos padrões, tanto pelos operadores quanto os supervisores, identificar se algum padrão deve ser alterado, identificar se os operadores necessitam de um novo treinamento e atualizar a matriz de capacitação dos operadores, ou a matriz de habilidade. Então você vai trabalhando isso com os operadores de maneira que o domínio do controle do processo seja cada vez mais evidente no chão de fábrica. Então, pessoal, isso é fundamento, isso é básico e por isso que 70% a 80% do tempo dos líderes precisa ser voltado ao SDCA, por volta aí de 20% a 30% da parte operacional e volto a afirmar, nós já destacamos isso em slides anteriores. O que não pode é deixar de fazer essa tarefa fundamental, senão você nunca vai conseguir atingir o autogerenciamento por parte operacional, que é básico, e você vai ter um dia bastante nervoso, bastante agitado no seu dia a dia. Algumas perguntas importantes da fase de diagnóstico. Eu tenho certeza que os operadores foram treinados nos padrões operacionais. O operador sabe o que fazer para controlar o produto ou o processo. O operador sabe como fazer os controles de produto e processo. O operador sabe quais são as especificações de produto e processo. O operador sabe quando controlar o produto e o processo. O operador sabe o que fazer quando um CTQ ou quando uma característica importante do produto está fora do especificado, para então corrigi-lo. Conhece um plano de reação. O operador sabe o impacto de um produto ruim na próxima operação. O operador segue rigorosamente os padrões operacionais. Então são perguntas importantíssimas que devem ser feitas na fase de diagnóstico. Agora a fase de ação corretiva, que é a correção sobre o desvio, que é agir corretamente. Pessoal, respondido às questões propostas nas etapas anteriores, que nós exploramos aí na fase S e D do SDCA, registrar os principais desvios encontrados para a sua análise. Então tem que ser registrado os principais desvios para que seja entendido a causa desses desvios. Então a análise de porquês deve ser feita pela supervisão
com a operação buscando a causa raiz imediata, de modo a compor um plano de ação. Nós vamos falar um pouquinho o que é causa imediata. A intenção é analisar o ocorrido e criar ações para que não ocorra mais esse problema, por esses motivos levantados, deixando o processo mais estável e mais confiável, ou seja, mais robusto. Então isso é o que é feito na fase corretiva sobre os desvios do ciclo SDCA. Pessoal, o que é análise de causa imediata, que nós comentamos no slide anterior? O que é isso, pessoal? Causa imediata é sempre relativa ao cumprimento de procedimento operacional padrão, né? O fluxograma a seguir mostra o que fazer quando o procedimento padrão não é apropriado ou não é seguido pelos operadores. Então, causa imediata é aquela causa onde eu percebo que alguma ação dentro do plano de controle, dentro das fases SD, não foi cumprida. Então, imediatamente eu consigo perceber esse desvio, né? Principalmente em relação a um procedimento que deveria estar sendo seguido e você já percebeu que há um desvio operacional, ou seja, o operador não está cumprindo. Isso é causa imediata. Tudo que tem a ver em relação à documentação que você checou nas fases S e D do SDCA. Nós temos um fluxograma que ajuda a gente então a detectar algum problema relativo aos procedimentos operacionais que são inclusive muito interessantes. Aqui está o fluxograma e algumas contramedidas de prevenção contra a reincidência de anomalias de acordo com Ozotani, né? Que é um japonês. Então, você pode verificar aqui as ações 2, 3 e 4 para quando o padrão não for apropriado. Então, quando o padrão ele não é apropriado, você pode ter basicamente 3 causas e 3 ações, né? E as ações 5, 6 e 7 para quando o padrão não for cumprido. Se o padrão operacional não está sendo cumprido, aqui nas fases 5, 6 e 7 tem algumas causas e como você pode agir. Então fica aí uma super dica para você em relação a esse diagrama de Ozotani, que você pode fazer um diagnóstico rápido e tomar algumas ações basicamente sobre a parte de procedimento operacional. O que é análise de causa fundamental? Nós falamos o que é análise de causa imediata e uma outra questão é análise de causa fundamental. Pessoal, o que é então a análise de causa fundamental? A análise de causa fundamental é relativa à robustez do processo operacional padrão. Ou seja, quando um procedimento operacional ele não está robusto. O que é não estar robusto, pessoal? Não estar robusto é quando há alguns fatores de processo que são ainda desconhecidos, mas que influenciam na anomalia de produto que precisa ser descoberto. O operador realmente ele cumpre todo o procedimento operacional, ele realmente está treinado, ele está disciplinado, ele está executando e mesmo assim uma anomalia ela surge. Então, quando isso acontece, nós falamos que o processo ou o plano de controle não está robusto. E então é preciso fazer uma análise não imediata, de causa imediata, mas de causa fundamental. Deve ser investigado mais profundamente, através de um projeto de Greenbelt, caso os 5 porquês iniciais não resolvam o problema. Então, analisando as primeiras causas imediatas e o problema ainda persistindo por algumas vezes, é feita uma análise de 5 porquês. Uma análise de 5 porquês bem feita resolve 70%, 80% dos problemas, desde que seja feita com uma clareza, com entendimento dessa técnica simples, mas muito poderosa. E se realmente não for suficiente, é necessário criar aí um projeto de Greenbelt para que seja realmente descoberto a causa raiz, porque o supervisor não tem esse tempo. O que o supervisor, que o coordenador, que o encarregado, que o líder pode fazer é a análise de causa imediata, que tem a ver com desvios em relação ao cumprimento de padrões. Ou coisinhas simples relativo ainda à robustez dos padrões e de problemas de descumprimento. Agora, se tiver que, além de 5 porquês, fazer uma investigação mais profunda, é preciso delegar isso a um projeto de Greenbelt para que a área de engenharia possa ajudar na solução de problemas no chão de fábrica.
Pessoal, aqui eu quero dar um exemplo de 5 porquês, né? Muitas vezes é necessário fazer, ainda dentro do processo investigativo de análise de causa fundamental, a aplicação de 5 porquês. Então é uma técnica que, embora seja simples, ela não pode ser de forma nenhuma ignorada pela liderança de linha de frente. Eu vou dar um exemplo para vocês didático de como funciona o processo de 5 porquês, tá? E embora seja fácil, eu percebo aí muitos equívocos no chão de fábrica. Então, quanto mais você praticar, mais você pode dominar essa técnica que pode ser muito útil para você para identificar sem muita profundidade a análise de causa fundamental. Vamos lá nesse exemplo mais didático aqui, pessoal. Foi percebido que o monumento de Washington estava se deteriorando mais rápido do que qualquer outro monumento nos Estados Unidos. Por quê? Porque ele é limpo com mais frequência que os outros monumentos. Por quê? Porque tem mais dejetos de pássaros que os outros monumentos. Por quê? Porque tem mais insetos, comida preferida dos pássaros, em torno desse monumento. Por quê? Porque a lâmpada que ilumina este monumento é diferente das outras e atrai mais insetos. Então, pessoal, aqui é a causa raiz do problema, né? Ou seja, a causa fundamental. Então, através de um exemplo simples e didático, quando você faz a análise de 5 porquês com a equipe, você pode sim chegar na causa raiz. Muitas vezes não precisa chegar aos 5 porquês, muitas vezes no terceiro ou no quarto já é necessário você entender a causa fundamental e sobre ela você desenvolver um processo de ação corretiva. Tá? Então aqui está um exemplo didático da análise de 5 porquês. Perguntas então da fase A do SDCA, pessoal. Quais desvios mais relevantes foram encontrados em relação à clareza dos padrões? Quais desvios mais relevantes encontramos em relação ao conhecimento e domínio dos padrões por parte dos operadores? Quais os desafios em relação ao cumprimento dos padrões você identificou? Por que esses desvios estão acontecendo, né? Então, praticar aí os 5 porquês que a gente acabou de dar um exemplo didático para tentar entender por que esses desvios estão acontecendo, né? De uma forma tranquila, positiva, sem procurar culpados, diga-se de passagem, junto com os operadores. A ideia é resolver o problema e não criar mais problemas. Quais serão as ações sobre as causas imediatas, né? Basicamente identificadas nas fases S e D do SDCA. Quem será o responsável e qual será o prazo de entrega das ações? Então tem que ser muito claro aí, fazer os 5 Ws 1H aí, para que realmente um plano de ação seja desenvolvido. Então quem será o responsável, qual será o prazo para entregar as ações? Como as ações serão acompanhadas até a sua conclusão? Como vai ser feito o acompanhamento, o gerenciamento dessas ações? É muito importante a liderança de linha de frente tomar para si a responsabilidade de acompanhar, pelo menos semanalmente, a evolução das ações, senão nada acontece. Quem será o responsável por acompanhar a eficácia das ações? Ou seja, uma vez que as ações foram tomadas, ela resolveu, ela evitou que a anomalia aconteça. Então, basicamente, quando esse processo se conclui e mesmo assim a anomalia retorna, o mesmo tipo de anomalia que você tratou, ela retorna 3 vezes, então é escalonado esse tipo de problema para um projeto mais profundo de Greenbelt, ok? Mas volto a falar, 80% dos problemas você fecha dentro do ciclo SDCA e por isso que é tão importante você treinar os seus operadores para que dominem esse ciclo. Pessoal, resumo da aula de hoje. Então, basicamente, o que eu quis trazer para você é a importância que o ciclo SDCA tem dentro da manutenção dos padrões e é um ciclo, se não bem feito, se não tem domínio da parte de liderança, de supervisão e principalmente operacional, ele traz uma série de ruídos, uma série de estresse e uma série de problemas, aumentando significativamente os custos e diminuindo a competitividade da empresa. Então você sim pode treinar o seu operador para que domine esse ciclo e sejam realmente solucionadores de problemas. Tá? Então vamos fazer um resumo da aula de hoje.
Como você pode, então, nós abordamos transformar os colaboradores em solucionadores de problema. Falamos um pouco sobre as reclamações de qualidade que a liderança de linha de frente recebe diariamente pela operação. O desperdício de não treinar e desafiar os colaboradores no chão da fábrica, que é o 8º desperdício, nós destacamos isso. A correlação entre o ciclo de melhoria e o ciclo de manutenção, que é o ciclo SDCA, o outro de melhoria é o ciclo PDCA. Falamos sobre quando a manutenção dos padrões se deteriora e aí acaba atrapalhando muito e gerando muita anomalia. Falamos de quem é a responsabilidade de manter os padrões, de quem é a responsabilidade de rodar o ciclo SDCA. Então, basicamente, 70% a 80% a responsabilidade de manter a manutenção desses padrões é da liderança, 100% é da operação e entre 20% e 30% da supervisão. O conceito do autogerenciamento e suas vantagens, então esse é o objetivo, esse é o grande foco, ou deveria ser o grande objetivo da liderança de linha de frente, né? Praticar e ter metas de autogerenciamento em relação à sua operação, né? Os seus operadores serem autogerenciados, para que a gente pudesse ser interferido o mínimo possível em relação a problemas de qualidade na fonte, que é uma responsabilidade operacional. Então esse foi o foco do vídeo de hoje. Falamos também sobre o ciclo SDCA, o ciclo que nossos colaboradores devem dominar. Falamos sobre a fase checar, onde se avalia o acompanhamento dos resultados, e a fase C do SDCA, onde inicia-se a análise do ciclo. Falamos sobre a fase padronizar, onde são estabelecidos os padrões operacionais importantes para que a operação siga na rotina do dia a dia. Falamos sobre a fase diagnosticar, que é a fase D do ciclo SDCA, onde se verifica se os padrões estão sendo seguidos, né? Estão sendo executados fielmente pela produção. Falamos da fase agir, onde se resume quais são os desvios e as necessidades para corrigir esses desvios através de um plano de ação. Análise de 5 porquês, né? Ou análise de porquês, para identificar as causas imediatas ou as causas fundamentais, com um pouquinho mais de profundidade, sem muita coisa, porque a liderança de linha de frente não tem muito tempo, mas ele pode fazer de uma forma rápida esses dois tipos de análise, principalmente em relação à de causa imediata. E falamos sobre as contramedidas de prevenção contra a reincidência de anomalias, conforme o Zotani, que é um fluxograma onde a gente mostra por que muitas vezes os padrões não são seguidos, com basicamente 6 causas raízes, 6 ações muito simples que você pode aplicar imediatamente no chão de fábrica. Então esse foi o resumo da aula de hoje. A minha expectativa é que vocês tenham gostado. E a gente sempre faz essa reflexão, pessoal. O que vocês acharam da dica, né? Colocam aí nos seus comentários o que vocês acharam das dicas que nós demos hoje em relação ao grande desafio da liderança de linha de frente ao longo do tempo, de realmente formar os seus colaboradores, desenvolver os seus colaboradores para o autogerenciamento, evitando realmente um estresse. Se essa dica realmente pode reduzir aí os seus problemas de qualidade e você tem um dia menos estressante, né? E se ela gera valor para você, né? Qual é a geração dessa dica que nós estamos deixando nesse conteúdo no dia de hoje? Meus agradecimentos por mais essa oportunidade. Se você gostou aí, deixa aí o seu like. É muito importante para que a gente possa impulsionar esse vídeo para outras pessoas. Deixa aí seu comentário, né, suas sugestões para que a gente possa melhorar. Compartilhe com seus pares, é muito importante. E se você não está inscrito ainda, se inscreva no canal, acione todos os sininhos para que você possa ser avisado quando um vídeo novo aparecer e você possa assisti-lo com exclusividade. Meu nome é Ayrton Salvio Júnior, fundador do canal SOS Supervisores. A minha grande missão aqui é compartilhar conhecimento para que vocês possam deixar o dia a dia de vocês cada vez mais robusto e melhorar cada vez mais a competência de gestão, de liderança e de conhecimento técnico do processo. Não deixe de acompanhar o canal SOS Supervisores, o canal para quem quer ir mais longe. Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima oportunidade.